fiz amizade com o meu obsessor, eu, Sariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Vida de Médium, onde eu conto causos e curiosidades da minha estrada como psiquiatra e médium. E, gente, hoje eu vou contar o caso para vocês de um processo obsessivo que eu passei lá na faculdade, tem uns 20 anos, eu sou velha, e lá naquela época eram 8 espíritos que estavam me perseguindo, mas eu fiz um processo de tratamento de desobsessão no centro espírita, com água fluidificada. Eu fazia evangelho no lar desde os 16 anos, então continuei fazendo, e durante meses eu fiz esse tratamento e esses espíritos foram indo embora, restaram apenas 3. Mais para frente, um deles também foi acolhido aí já num outro centro espírita, e o último, lá no final dessa história, até depois do que eu vou contar para vocês, também acabou sendo acolhido. Mas a história hoje se foca no penúltimo deles, que foi bem resistente. Ele ficou comigo aí mais ou menos uns 2 anos, um bom tempo. Às vezes a gente acha que vai lá no centro espírita, vai fazer o tratamento de desobsessão e o espírito vai embora e ali 1 ou 2 semanas, ou então só com uns 4 passes, né? Tem alguns centros espíritas que colocam 4 ou 8 passes. Claro que a gente entende que é preciso um padrão, mas é preciso reavaliar se essa pessoa realmente melhorou ou não. Nesses 2 anos, ele foi perdendo bastante a influência em relação a mim. Se vocês derem uma olhada, inclusive tem aqui na playlist do Incorporando, que a gente também tem lá vídeos sobre processo obsessivo para vocês entenderem melhor como funciona, mas basicamente precisa ter uma sintonia mental. E como eu saí daquela sintonia de culpa, de remorso muito grande que eu tinha, que eu não sabia nem porquê, gente, porque eu não tenho a lembrança do passado. Na verdade, assim, não tinha, né? Hoje eu já me recordei, eu sei o que aconteceu para que aqueles espíritos estivessem aí atrás de mim, mas naquela época eu não tinha, eu só tinha uma sensação de que eu era culpada, então um remorso muito grande. E a gente sabe que o remorso baixa a nossa vibração, a gente fica triste, com medo, a vibração também baixa, e isso facilita o acesso dos obsessores. A partir do momento que eu fui estudando mais o espiritismo e entendendo que eu podia me fortalecer, de que eu sou amada por Deus e que, portanto, errei sim, assumo que errei, mas não preciso dar culpa. Eu simplesmente me arrependo e sigo um caminho diferente, para que assim eu consiga realmente evoluir. Senão eu fico presa no passado, das minhas culpas, das minhas angústias, e isso naturalmente vai facilitar que os obsessores tenham acesso. E aí não só os obsessores que eu prejudiquei, mas às vezes outros espíritos que estão aqui na Terra e que sentem a mesma faixa de vibração de culpa, de tristeza, e vão se aproximar de mim. Resultado da história, eu vou continuar triste, vou continuar culpada e ainda sendo reforçada por diversos outros espíritos. Mas, voltando para a nossa história, isso aqui é um preâmbulo para que vocês compreendam mais como funciona. Esse espírito continuou me perseguindo e ele estava sempre ali, todo dia, no meu trabalho, na minha faculdade, né? Ele estava sempre ali. Eu digo trabalho da faculdade, porque a gente tinha estágio, né? E quando eu chegava em casa também, tá ali o bichinho ali no canto. Então eu ouvia praticamente o tempo todo. Eu tenho a mediunidade de evidência, por isso eu conseguia ver, tá, gente? E ele tinha uma ferida muito grande na barriga. E como eu fui entendendo que o melhor processo não era a minha culpa, a minha angústia, mas sim o amor, a piedade, a gente desenvolver essa compaixão, esse carinho pelo outro, eu comecei a desenvolver esse carinho de verdade por ele. Eu queria que ele melhorasse, porque afinal de contas, 5 deles já tinham ido embora e ele estava ali, né, batendo cabeça comigo. E eu falava, gente, ele precisa ir embora, ele precisa melhorar. E eu sempre rezava para que ele melhorasse, para que aquela ferida dele melhorasse. E ele continuava sempre ali com a barriga machucada, sangrando. Não pensem vocês que espírito não sente dor, não sente que está sangrando, que está machucado. Sente sim. Muita gente acha, morreu, acabou, não vai sentir dor, não vai sentir mais nada. Vai sim.
principalmente se esse espírito continuar alimentando a raiva, a angústia, que foi o que relacionou aquela ferida. Então ele tinha raiva de mim, ele queria ainda me prejudicar de alguma forma, portanto ele ia continuar com dor e ia continuar sofrendo. É por isso que a gente não deve fazer mal para o outro, porque a gente acaba vibracionalmente fazendo mal para nós, né? Eu continuo naquela sintonia que eu não quero mais. Então, toda vez que eu via ali adoecido, eu fazia as minhas preces, pedia para que Deus o auxiliasse. E com o tempo ele começou a se sentir melhor e ele começou a perceber que toda vez que ele se aproximava de mim, ele conseguia sentir menos dor. Por que isso acontece, gente? Principalmente eu que sou médium. Eu acabo doando energias para ele e com essas energias ele se sente mais forte e ele se sente com menos dor. É por isso que é importante a gente rezar por quem já partiu, a gente fazer prece pelos que estão doentes, porque essa pessoa recebe sim um alívio, ainda que momentâneo, mas ela recebe. E muitas vezes pode ser duradouro também, depende ali da vibração, se ela consegue manter. No caso dele, que era uma vibração de raiva, ele amenizava um pouquinho ali, a hora que ele estava com raiva, aquela prece acabava perdendo o efeito. E não é que a prece some, gente. A energia ela fica ali, mas ela não consegue penetrar na pessoa porque tem uma armadura negativa. Quando a gente abaixa essa armadura negativa, as energias positivas vêm e conseguem nos auxiliar. Então, toda vez que eu ouvia doente eu fazia essa prece, eu sentava do lado dele e com o tempo ele passou a ir me procurar quando sentia dor e ele já não tinha mais aquela raiva toda. Ele ia me procurar porque ele queria melhorar as dores que ele tinha na barriga. E eu fui vendo cada vez menos ele ao meu redor. Eu estava quase aí que sumido, até que um dia eu estava lendo um livro, não vou lembrar aqui qual, mas 2 irmãos espirituais vieram me procurar para que eu fizesse o socorro de um espírito. Eles diziam que esse espírito só aceitava receber o socorro se eu mesma fosse buscá-lo. E eu costumava fazer esse trabalho, gente. Hoje eu faço menos, mas ainda faço. Os espíritos vêm e se eu tiver disponibilidade, é claro que não é assim, eu estou trabalhando, estou estudando, fazendo alguma coisa, vem o espírito me arranca aqui do corpo e me leva para trabalhar. Mas se eu tiver, por exemplo, nesse momento que eu estava lendo um livro, ou às vezes eu estou de bobeira em casa, fazendo alguma coisa não muito importante, eu paro ali um minutinho, me concentro, faço o desdobramento, né, me afasto do corpo e faço aí a viagem astral para onde precisa de socorro. Então isso é um trabalho que eu faço já há muitos anos. Nessa época eu já fazia. E eles me procuraram para auxiliar esse espírito aí que disse que só ia se fosse comigo. Então eu fui até um local do umbral, um local bem escurecido, como se fossem umas cavernas, meio esfumaçado mesmo, local escuro, lodoso, e lá estava no cantinho sentado quem? O meu querido obsessor. Mas ele estava ali já numa posição bem mais calma, né, mais triste, era até dolorido de ver, gente. Então ele olhou para mim e falou: "Você veio?" Eu falei: "Vim, eu vim aqui te ajudar sim." E nós fizemos esse resgate e pude levá-lo aí para uma colônia, um hospital, onde ele ia ser tratado. Lá ele tomou o primeiro banho, a primeira refeição e ficou por ali. E deste momento fomos aí o seu resgate. E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz pela oportunidade de auxiliá-lo, já que eu tinha prejudicado antes, muito feliz mais ainda por ele confiar em mim. Então vocês imaginam que foi criado um processo aí de carinho, de respeito entre a gente e transformando todo aquele ódio, aquela angústia por um carinho, por um amor, que é assim que tem que ser, é assim que se espera de um processo obsessivo, de um processo de raiva. Nós somos todos irmãos e a gente tem que transformar essas angústias em amor. E esse nosso irmão aí foi socorrido, passado todo esse período aí, gente, lembre-se de que não foi rápido, 2 anos. E algum tempo depois, já recuperado, ele ainda me acompanhou por mais uns 3 meses, me auxiliando aí no dia a dia. Sempre tem espíritos que acompanham os médiuns, principalmente aqueles que trabalham em casas espíritas, né? Tem ali os seus
protetores que acompanham. Muita gente acha, né, que o nosso anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído por definição do que a gente, está conosco o tempo todo, mas não. Ele manda aí os seus emissários, os espíritos mais próximos vibracionalmente da gente, que nos ajudam no dia a dia. Então, por 3 meses ele esteve ali comigo, me auxiliando no dia a dia, para que a gente ainda estreitasse mais esses lados. E aí eu fiquei sabendo de uma coisa importante. Ele me disse que antes de começar esse processo obsessivo, esses 8 espíritos aí me estudaram por 3 anos. Sim, eles me estudaram. Quais eram os meus comportamentos, onde eles poderiam atingir, quais eram os meus hábitos, tudo que eles podiam fazer e organizar para fazer uma vingança bem feita e bem planejada. Então não pensem que os obsessores simplesmente caíram aí no seu colo e estão fazendo um processo obsessivo. Pode até ser que sim, mas existem organizações da maldade, infelizmente, que se reúnem e que têm mecanismos, aparelhos, estudos para que seja feito o processo de vingança. E é claro que existe uma moeda de troca entre eles, ninguém faz nada de graça. Portanto, é aquela coisa assim de vender a alma para, né, aquele que a gente sabe que não existe, tá? Mas a gente vende aí essa alma para poder fazer a vingança aqui com o espírito encarnado. E isso tudo gera um processo energético vibracional bastante negativo. E como que a gente cura? Com o amor que cobre a multidão de pecados. Hoje esse nosso irmão está reencarnado, eu não sei aonde, também não me interessa saber, mas eu rezo sempre por ele com muito carinho. E eu quis trazer essa história para vocês, para mostrar de que não adianta eu ter raiva do meu obsessor, muito pelo contrário, a gente entra nessa vibração e a gente precisa sair, a gente precisa trazer a vibração de carinho, de amor, de respeito, porque afinal de contas, ninguém vai se vingar de você, ninguém tem raiva de você à toa. Se anjos fôssemos, não estaríamos num planeta de provas e expiações. E com certeza eu prejudiquei aqueles irmãos. Hoje eu não faço mais o que eu fazia. Graças a Deus a gente evolui, é assim que deve ser. Mas o que está aí no passado precisa ser reparado, não tem como. E a gente pode reparar pelo amor ou pela dor. Eu poderia passar anos ali sofrendo. Eu passei 2 anos, podia passar 20 anos com um obsessor atrás de mim e a gente se degladiando aí num momento de raiva, de rancor um do outro. Mas eu escolhi por amor. Então, ao invés de odiar, eu escolhi amar e cuidar dele. É sempre que eu faço isso? Não, gente, eu sou um ser humano, tem hora que eu tenho raiva, vai ser difícil, mas a gente tenta, a gente precisa fazer um esforço nesse sentido. E fica aí a dica para vocês. Se você está passando por um processo obsessivo, ore por essas pessoas. Procure sim o seu tratamento no centro espírita, se necessário faça uma terapia, até use medicação psiquiátrica para fortalecer a sua parte emocional e, claro, sempre tenha em mãos e na sua consciência de que se tem alguém querendo te prejudicar, também tem muitos espíritos querendo te ajudar, que te amam, que querem ver o seu bem. Sintonize com eles. Gostou? Curte esse vídeo, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se você já passou por um processo desses e não se esquece de me seguir nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, onde tem muito mais conteúdo para vocês. Um grande beijo!